Alice quer construir um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 60 por 24 por 18, com a menor quantidade possível de cubos idênticos cujas medidas das arestas são números naturais. Quantos cubos são necessários para construir esse paralelepípedo? Ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta. Resolução. Galera, embora pareça uma questão de geometria espacial, e ele é uma questão de geometria espacial, você precisa entender o que é da geometria espacial. Primeiro, nós temos um paralelepípedo. O que é um paralelepípedo, galera? Formalmente, o paralelepípedo nós podemos dizer que é um prisma de base retangular. Base que tem por dimensões o 60, o 24 e o 18. Agora, o que é um prisma de base retangular, galera? O prisma, ele tem uma base que é poligonal e ele é um prisma reto, ou seja, esse polígono reto, ele vai subindo perpendicularmente na dimensão Z, ou seja, a base aqui ele tem todos os ângulos iguais a 90 graus. Além disso, a medida da aresta ela coincide com a medida da altura do prisma, já que esse polígono, no caso esse retângulo, ele subiu perpendicularmente na direção vertical. Ora. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar esse prisma e cortar em cubinhos. Ah, isso aqui já não é um cubão? Galera, isso daqui não é um cubo, isso aqui ele é um paralelepípedo, um prisma reto, ou seja, não necessariamente as arestas têm a mesma medida, e um cubo ele tem sim a mesma medida aqui do comprimento, da largura e da altura, xxx, por exemplo. E o problema falou que ele quer a menor quantidade de cubos idênticos a esse possível. Então a menor quantidade de cubos significa que esse x é o maior possível. Ora. Veja só, galera, nós temos aqui o seguinte, nós vamos pegar o 60 e a gente vai dividir pelo maior x possível, juntamente com a medida do 24 dividido pelo maior x possível e o 18 dividido pelo maior x possível. O que significa dividir pelo maior inteiro possível, galera? Porque esse x precisa ser um número inteiro. É uma condição do exercício. Ele falou que tem que ser inteiro. Dividir por maior inteiro possível, simplesmente nós precisamos calcular então o máximo, porque ele tem que ser o maior, o divisor, porque ele tem que dividir as três medidas, já que o cubinho ele tem que ser tudo igual, para os três, ou seja, o comum aos três, MDC. A gente tem que calcular o MDC, o maior inteiro possível. Agora, como é que a gente tem que pensar, galera? Veja que o 60 ele na verdade é exatamente igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4 vezes 3, 12 vezes 5, que é o 60. O 24 ele pode ser fatorado como 2 vezes 2, que é 4 vezes 2, que é 8 vezes 3, ou seja, 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo é 8 vezes 3 é 24. E o 18, por sua vez, é 3 vezes 6, ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado 1 vezes 2, 18. Então nós vamos substituir aqui o 60 por 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. O 24 nós vamos substituir por 2 ao cubo, vezes 3. E o 18 nós vamos substituir por 2 vezes 3 ao quadrado. Ora. Por que eu fiz essa substituição, galera? Porque existe um teorema da matemática que diz que qualquer número inteiro positivo, ele pode ser fatorado em fatores primos, com potências em números inteiros, e essa maneira fatorada ela é única. Veja que o x que eu estou procurando, ele precisa ser o maior possível, beleza? Porém, ele tem que dividir todo mundo. Então o número que dá para dividir todo mundo aqui, eu tô vendo que é o 2. Só que eu não posso colocar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado seria aumentar esse número, mas eu não posso dividir por 2 duas vezes, por exemplo, aqui. Como tem que ser comum, então o 2 ele divide todo mundo uma vez. Além disso, o 3 divide todo mundo uma vez. Ah, mas aqui divide duas vezes. Só que como aqui é elevado a 1 elevado a 1, então é uma vez só. Ah, eu vou colocar o 5 também. O 5 não, porque embora o 5 divida esse número, ele não divide esse e esse. Portanto, o maior x possível, ele vai ser igual a 2 vezes 3, que é 6. A medida do lado do cubo, então, é 6. Quantos cubos serão necessários? 60 dividido por 6, eu sei que então nós temos 10 cubos aqui. 24 dividido por 6, nós sabemos então que são 4 cubos na profundidade. E 18 dividido por 6 dá 3 cubos aqui na altura. Então a quantidade n de cubos, que é a resposta da questão, vai ser exatamente igual a 10 vezes 4 vezes 3. 10 vezes 4 costuma dar 40. 40 vezes 3 costuma dar 120. 120 é que está exatamente na alternativa E aí da questão 7 da FUVEST 2021, da prova da primeira
fase. Galerinha, é uma questão bem criativa. Ele tá misturando a geometria espacial com um máximo divisor comum, que é um assunto da álgebra aí. Existe uma regrinha prática para isso, mas eu odeio regrinhas. Eu gosto de explicar o que é o MDC, o maior número que divide todo mundo. Então, no caso, você precisa pegar o número e transformar na forma fatorada, e desse jeito você consegue analisar calmamente qual é o número que eu posso colocar aqui embaixo para que seja possível a divisão de todo mundo e que seja o maior possível. Por exemplo, imagina que aqui fosse 2/4. Na fatoração você concluiu que aqui era 2/4. Então poderia ser 2² aqui, porque eu posso dividir tanto por 2² aqui, aqui e aqui. No caso, aqui é 2 elevado à primeira. A aula de MDC você pode encontrar no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado da questão, galerinha. Por favor, deixem o seu like, curta esse vídeo lá na página do Facebook também. Deixe a sua curtida na página do Facebook também, por favor. Inscreva-se no canal. Se você puder tornar-se membro deste canal, é uma das maneiras de você contribuir diretamente com a iniciativa Canal Aulas a Mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!